Boa tarde, gente. Bora para mais uma. Boa tarde. Como vocês estão? Estudaram hoje já? Obrigada pelos coraçõezinhos. Hoje o tema vai ser estupro. Vamos conversar um pouquinho de estupro. E no estupro a gente pode falar de um estupro recente, de um estupro antigo, ou de uma mulher que foi estuprada há 1-2 meses e agora chegou falando que estava grávida decorrente de um estupro. A gente pode ter vários jeitos, né, de ser cobrado esse tipo de estação. Que bom, Juliano, obrigada. Obrigada a você por acompanhar, todos vocês. Esse grupo de estudo aqui é muito bom, né, pra gente fazer as revisões e enfim. Muito agradecida. Obrigada, Adriele. Obrigada, gente. Imagina. Eu estudo aqui, falando na live, vocês repassam aí, assistindo e todo mundo se ajuda junto. Todo mundo consegue fazer todo mundo em direção ao nosso foco, né? Principal, que é passar nessa prova, pelo amor de Deus. Né? Tá faltando pouco. Então vamos lá, né, gente? Boa tarde, quem tá entrando. Então vamos lá. Em relação ao estupro, como eu já falei, a gente pode encontrar um caso de uma paciente que relata que foi estuprada agora, há meia hora, ou ontem, ou que foi estuprada faz 1, 2, 3 meses e agora está grávida decorrente desse estupro, ou uma paciente que tem um estupro, que sofre por estupros crônicos, né? Esses estupros crônicos geralmente são familiares, gente que tá ali todo dia com a pessoa, né? Padrasto ou até o pai mesmo, né? Geralmente é o homem na mulher mais frequentemente. Mas também pode ser, né, uma mulher, uma mãe com um filho, enfim. Mas mais frequente que a gente encontra, que pode cair na prova, é um homem que estuprou uma mulher, né? Inclusive na prova objetiva do Revalida, caiu sobre estupro crônico, né, no ano de 2020, se eu não estou enganada, que era estuprada, a menina era de menor, estuprada pelo primo, fazia 1 ano, eu acho, e lá falava sobre a profilaxia da hepatite B. Muita gente caiu nessa questão, inclusive eu errei essa questão, por isso que eu não esqueço, eu acho, o primo tinha fugido, etc. Quando a gente tem um estupro crônico, a gente não faz todas aquelas medidas profiláticas, né, todos aqueles medicamentos, não tem indicação. Então a gente faz os exames, né, a sorologia, se é um estupro crônico, para ver se o paciente desenvolveu alguma doença, um HIV, se ele tá com sífilis, ela, né, ele ou ela, hepatite B, a gente vê a situação vacinal, né? Se na sorologia da hepatite vem com o resultado de vacinação, né? Se vier negativo, a gente faz a profilaxia. Se vier positivo, a gente não faz nada, né? Assim que é. No caso de estupro crônico. Eu acho que se for cair no Revalida, vai cair de um estupro recente, que foi estuprada há pouco tempo, ou de uma paciente que foi estuprada há alguns meses e apareceu grávida, que eu acho que foi o que caiu em 2015. Nessa estação de 2015, olhando o checklist, eu não tenho aqui o enunciado, né, o caso clínico, mas quando a gente olha a checklist dessa daqui, estação 9 de 2015, é sobre uma violência sexual, e ela gira mais em torno do aborto, de explicar para a mulher sobre que ela pode fazer o aborto, né, porque ela foi estuprada, até a semana que ela tem que fazer, que tem a indicação, né, que não precisa de autorização policial, judicial e assim por diante. Então, vamos conversar certinho aqui sobre cada estação, do jeitinho que tem que ser, né, acolhimento, anamnese, exame físico, exames laboratoriais, complementares, conduta, né, acompanhamento e assim por diante. Então, vamos começar com
um estupro recente, tá? Vou pegar aqui um checklist. Vou usar como modelo aqui o do praticando, mas a gente pode ter 1 milhão de tipos, né? De checklists de estupro. É muito frequente. E já caiu aqui no Revalida em 2015. Pra cair de novo não custa nada, né, gente? Então vamos revisar. Um exemplo aqui então. Você é o médico da emergência e recebe uma paciente do sexo feminino com 17 anos, de menor, relatando ter sido estuprada há 1 hora. Nos próximos 10 minutos, realize a anamnese direcionada, exame físico, hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica, iniciando sempre o acolhimento, né? Se apresentando, meu nome é doutora Laís, eu que estarei responsável aqui pelo seu atendimento. Você, claro, vai falar o seu nome. Por favor, me diz seu nome, sua idade, sua profissão e no que eu posso te ajudar. Pausadamente você vai perguntar isso, né? Não vai falar tudo de uma vez. Fala mais pausadamente para dar tempo da atriz te responder. Então aqui, como a gente pode analisar de cara, assim, ela tem 17 anos e foi estuprada há 1 hora. É um estupro recente de uma paciente menor de idade. Então, a gente tem que começar a nossa anamnese, né? O nosso acolhimento a partir da queixa geral da paciente. Então, quais são as perguntas mais pertinentes a serem feitas aqui nesse momento? Que horas que foi o estupro, ou seja, quanto tempo aconteceu, porque dependendo do tempo, né, por exemplo, mais de 72 horas, a gente não faz a profilaxia contra o HIV, mais de 5 dias, a gente não faz a profilaxia contra a gravidez. Então, a gente não pode deixar de perguntar o tempo há quanto tempo que ocorreu esse estupro. Aqui, ela diz que foi há 1 hora, então dá pra gente fazer todas as profilaxias necessárias. Outra pergunta é se ela conhecia o agressor, né? Se ela conhecia, se ela viu o agressor, como que foi. E se é a primeira vez que ela tá sofrendo esse estupro por esse agressor. Porque lembrando, como a gente já comentou ali antes, né, no início da live, se for um estupro crônico, não tem indicação das profilaxias. Então, por isso, a gente não deve deixar de perguntar também se é a primeira vez que acontece, né? Se teve ejaculação, como que foi a penetração, se foi anal, vaginal, oral, se ele usou preservativo. O que mais que a gente pode perguntar? Basicamente, acho que seria isso, né? Em relação ao estupro. A hora, como que foi, se teve ou não ejaculação, se ela conhecia o agressor e se foi a primeira vez ou tiveram outras vezes. E aqui no tópico, aí a gente iria para os sintomas acompanhantes, que seria o tópico 2, né? Se ela tá com sangramento, se ela tá com dor, se ele agrediu ela, a gente pode perguntar tudo isso aqui, né? Se ela teve resistência, ela ficou com algum hematoma, né? Enfim, se teve corte, se ele estava armado. Então, isso tudo a gente pode coletar essas informações aí também para guiar nossa conduta, né? Em seguida, a situação vacinal. Aqui é muito importante a gente pedir a situação vacinal da paciente, principalmente pela hepatite, né? Pelas vacinas da hepatite, ver como que se essa paciente tem todas as profilaxias necessárias. E os antecedentes, aí a gente já vai para os antecedentes ginecobstétricos, né? Qual a data da última menstruação dela, como que era o fluxo dela, se era regular, irregular, se ela tem corrimentos, se ela usa anticoncepcional, se ela tem parceiro fixo, se ela tem namorado, se ela tem algum antecedente de alguma doença sexualmente transmissível, se ela tem filhos, se teve, como que foi o parto, foi normal, foi cesárea. Então, tudo isso a gente pode perguntar. Se ela já teve algum aborto, né? Aqui as informações que ela nos daria seria que ela estava voltando de casa quando foi atacada e levada para um terreno baldio, onde foi abusada sexualmente, teve penetração vaginal e também agredida fisicamente por reagir à violência, ao abuso, né? Informa não conhecer o agressor e não visualizou se o mesmo fazia uso de preservativo, pois estava muito escuro no local. Quando a gente perguntasse da situação vacinal dela, ela ia dizer que não se recordava e dizer que ela não era virgem e que tinha namorado fixo. Aí a gente já perguntou aqui os antecedentes ginecobstétricos e a gente pergunta dos antecedentes patológicos pessoais
ou familiares. Se ela tem se ela tem AIDS, né? Se ela tem hepatite, se ela já teve ou tem sífilis, se ela já tem algum tipo de corrimento, se ela tem diabetes, hipertensão, alguma doença cardiovascular. Então, tudo isso a gente pode perguntar aqui nos antecedentes patológicos pessoais e familiares, né? E se ela tem alergia a alguma medicação, se ela toma alguma medicação todos os dias, se ela fuma, bebe e usa drogas ilícitas, que é o que a gente sempre pergunta, né? A gente nunca deve deixar de perguntar sobre isso, porque com certeza vai ter algum desses no checklist e você seguindo o seu fluxograma certinho, você não perde um ponto bobo, assim, entre aspas, né? Que você pode não perder se você seguir certinho o seu fluxograma. Então, vamos ter aí o fluxograma bem estabelecido pra gente não se perder, para se a paciente fazer alguma pergunta pra gente, nos interromper no nosso passo a passo, a gente sabe onde a gente parou e consegue voltar a partir de lá sem esquecer nenhum item do nosso esqueletinho mental. Então, por isso é importante ou você fazer o seu próprio esqueletinho mental, ou você pegar um outro de algum curso, né, de alguém. Eu sempre coloco o meu aqui também, se for facilitar para você. E aí é recomendado utilizar. E enfim, fizemos a anamnese aqui, né? Perguntamos sobre como que foi o estupro, em todas as informações relevantes e importantes sobre o estupro, sobre os antecedentes ginecobstétricos, estado vacinal, antecedentes patológicos pessoais e hábitos. E aí a gente tem que fazer o exame físico da paciente, tá? A gente tem sim ou sim que fazer, ver se tem alguma lesão, ver se tem algum hematoma, ver se tem material lá pra gente coletar, né? Porque, por exemplo, se a gente fizer o exame físico ginecológico da paciente e tiver um sêmen, por exemplo, a gente pode coletar esse material para entregar para a polícia, né? Para investigação, na verdade. Então, é importante a gente fazer com a autorização da paciente, lógico, né? A gente não pode fazer sem ela querer. Enfim. Aqui, gente, a gente vai explicar isso pra ela, né? Que a gente vai pedir a permissão dela, na verdade, para realizar o exame físico. Vai orientar ela, né, sobre isso, que se tiver algum resíduo, algum material que possa ser útil para a polícia identificar o agressor, vai ser coletado, vai ser enviado, né, para fazer essa identificação. Outra coisa também, a gente tem que orientar ela a realizar o boletim de ocorrência, mas ela não é obrigada a fazer o boletim de ocorrência. Para a gente realizar o atendimento dela, ela não é obrigada a fazer o boletim de ocorrência. A gente deve fazer como médico o atendimento dessa paciente e orientá-la, mas não dizer que ela é obrigada a fazer o boletim, tá? Então, isso é bem importante, a gente não pode deixar de fazer. E, claro, notificar. Se você viu que é um caso de violência, já notifica a hora que você lembrar para não deixar de perder esse ponto, para não deixar esse ponto passar, na verdade, né? Então, sempre lembrem de notificar e de orientar ela que ela pode fazer o boletim, mas não é obrigada. E aí, em relação ao exame, né, físico, a gente vai pedir a permissão assim que ela permitir. Então, a gente vai solicitar que ela vá até o banheiro, tire a roupa, coloque uma bata. A gente solicita a presença de uma outra profissional ali do sexo feminino, tem que ser, para fazer o acompanhamento do exame físico ginecológico dessa paciente. Isso é obrigatório, tá, gente? Mesmo a gente sendo médicas, mulheres, a gente tem que solicitar uma outra profissional do sexo feminino. Então, tá no ministério, é isso que a gente deve fazer. Então, a gente solicita, pede para ela sentar lá na maca, se deitar, né, cobrindo as partes íntimas, nos posicionamos à direita da paciente, lavamos as mãos, nos paramentamos, né, colocamos máscara, óculos, pode pôr touca também, luvas, né, já fala tudo por completo, não precisa ser luvas estéreis, lógico. E pedimos a ectoscopia geral da nossa paciente com pele mucosa, sinais de hematomas, de cortes, de sangramentos e os sinais vitais, né? Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, temperatura e pulso. Sempre verbalize os achados, verbalize as anormalidades e o que está normal. Sempre verbalize, não esqueça de verbalizar, gente. Leia tudo em voz alta que você vai verbalizando tudo o que está alterado ou não. E aí vamos pro exame físico em si, né? Aqui não tem necessidade de a gente fazer o exame físico torácico, cardiopulmonar, então a gente vai direto para o ginecológico. Lembrando que o exame físico abdominal faz parte do exame físico ginecológico, né? Então a gente pede para fazer
a avaliação abdominal, né, a inspeção, ausculto em segundo lugar, palpação e percussão e palpação abdominal, e em seguida a gente faz o exame físico ginecológico, sempre começando com a inspeção da vulva, né, ver lá se tem sangramentos, se tem cortes, se tem hematomas, vendo a anatomia, tudo certinho, e fazendo o espéculo, né? Depois, em segundo lugar, a gente faz a introdução do espéculo. Se não tiver lá, verbalize o procedimento, você não precisa falar o jeito que faz o espéculo, que tem que colocar 45 graus, nananana. Não, você só fala que quer fazer a especuloscopia e fazer o toque biomanual, né? Então, a gente faz o exame abdominal para descartar uma possível doença inflamatória pélvica, né? Descartar dores ali, e fazemos a inspeção e palpação da região externa ali, do órgão genital da mulher, depois o espéculo e depois o toque bimanual, tá? E aí, aqui, essa paciente, quando a gente fizesse o exame físico, o toque nela, a gente ia encontrar a presença de sêmen, tá? Ó, no exame especular, pequeno sangramento em parede vaginal, sem necessidade de sutura, com presença de sêmen. Então, a gente poderia verbalizar que a gente vai coletar aquele material para análise, né, para identificar um possível agressor, e também fazer a limpeza ali, né, a hemostasia daquele sangramento, e dizer que não tem necessidade de sutura e assim por diante. Buscar outras lesões ou cortes, né, hematomas no resto do corpo dela, membros inferiores, e aí terminamos o exame físico. Vamos para os complementares. Aqui a gente não pode deixar de pedir um beta-HCG para descartar uma gravidez, porque a gente vai fazer uma profilaxia, né, para ela não engravidar. Então a gente tem que pedir o beta-HCG para descartar uma gravidez prévia. Pedir uma sorologia para HIV, um teste rápido para HIV, para descartar uma infecção já pelo vírus do HIV, porque se ela já for positiva para HIV, a gente não faz a profilaxia, a gente faz o tratamento contínuo, né, o tratamento antirretroviral. E da hepatite B e C também a gente pede, tá? Para sífilis também a gente pede, né? Porque se vier positivo a gente tem que fazer o tratamento da sífilis, as 3 doses, né? Da sífilis mais de 1 ano, por exemplo, ou secundária, né? Ou tempo indeterminado. E enfim, aqui os testes rápidos, o beta-HCG negativo, o HIV negativo, sífilis negativo, hepatite B e C negativo. Então, a gente poderia fazer todas as profilaxias, né? E quais são as profilaxias que a gente faz? A gente faz a da gestação, a do HIV, a da hepatite, a da sífilis, a da clamídia e do gonococo, tá? E da tricomonas. Então, como que a gente vai realizar? A do HIV, a gente já pediu o exame, né? O teste rápido veio negativo, então vamos prosseguir com a profilaxia. A profilaxia, que é a PEP, né? A gente já falou em outras lives sobre a PEP. Uma live que a gente falou foi sobre acidente com material biológico, e a outra foi uma live especialmente da PEP, da PrEP. Então, aqui seria um outro exemplo da utilização da PEP, né? Profilaxia pós-exposição ao HIV. Então, a gente tem que fazer ela por 4 semanas ou 28 dias. E a indicação dela é se fizer menos de 72 horas que ocorreu o estupro. Se fizer mais de 72 horas, a gente não indica mais a PEP, tá? A profilaxia do HIV. Então, se for até 72 horas, a gente faz com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, 300 mg de tenofovir, 300 de lamivudina e 50 de dolutegravir, tá? É só por 4 semanas, 1 mês de tratamento, belezinha? E para sífilis, a gente vai fazer dose única, tá? De penicilina benzatínica, 2.400.000 intramuscular, né? Metade em cada nádega, 1.200.000 de um lado, 1.200.000 do outro lado, ali naquela consulta mesmo. Da clamídia, a gente faz a azitromicina, 1 grama, dose única também. O do gonococo, a gente faz ceftriaxona, 250 mg, dose única também. Para tricomonas, a gente faz metronidazol, 2 gramas, dose única também, via oral. E levonorgestrel para gravidez, né? 1,5 mg, dose única. Mais indicado em até 3 dias, mas a gente tem até o 5º dia para fazer o da gravidez, tá? O levonorgestrel, 1,5 mg. Da hepatite B, a gente tem que solicitar o anti-HBV, né?
se for um estupro recente. Se o paciente tiver resposta vacinal, tiver o esquema completo de vacina, a gente não faz o reforço, a gente não faz imunoglobulina, a gente não faz a profilaxia, porque ele tem a resposta e tá tudo certinho, ele foi vacinado. Quando é que a gente vai fazer a profilaxia para hepatite B? Vai ser em casos de dúvida, que a paciente não sabe quando ela foi vacinada, não tem a carteira vacinal dela lá, ou se der negativo a resposta da vacina da paciente, né? Em estupro crônico a gente não faz, tá, gente? A gente só faz essa profilaxia se for agudo. Estupro recente, quer dizer. E como é que a gente vai fazer? A primeira dose vai ser no atendimento, lá na hora, no músculo deltoide. A segunda dose vai ser com 1 mês e a terceira dose vai ser com 6 meses do estupro, tá? A gente tem até um máximo de 14 dias para fazer essa profilaxia da hepatite B. E se ela não é imunizada ou não sabe sobre o esquema vacinal, a gente tem até 48 horas para fazer, tá bom? Então, seria assim o esquema profilático da nossa paciente. Nunca esquecer de realizar a notificação compulsória, tá? E também a gente tem que fazer a notificação comunicação policial, né? Aqui no caso, como ela era de menor, a gente pede o conselho tutelar, né? Aqui para essa paciente a gente tem que comunicar o conselho. E também fazer uma terapia multidisciplinar, né? Oferecer uma terapia psicológica para paciente, né? A gente pode citar lá o nosso NASF, né? Que ele com certeza vai valer pontos se for uma estação de preventiva. Então, sempre falar que a gente está ali disponível para qualquer coisa que essa paciente precisar. Se ela tiver alguma queixa, alguma dúvida, qualquer coisa que ela pode retornar, que a gente vai estar à disposição, que ela pode fazer esse acompanhamento psicológico, né? Essa terapia psicológica depois do estupro, porque com certeza ela vai estar muito abalada. E, enfim, a grosso modo, seria esse o passo a passo do estupro recente, tá? E aí, sobrou tempo, você vai lá enchendo linguiça, né? E falando tudo que você achar pertinente para esse caso, que pode ter no checklist. Mas, basicamente, é isso. Não esquecer de pedir os exames, os testes rápidos, antes de iniciar as profilaxias e ver o tempo que você pode fazer de cada profilaxia, né? Se ela realmente está indicada ou não. No caso aqui do Revalida de 2015, que caiu sobre violência sexual, analisando o checklist, não foi um estupro recente. Penso eu que aqui eles deram uma paciente que foi estuprada. Eu não sei, tá? Eu não perguntei pra ninguém, não sei se é isso mesmo. Mas vendo o checklist eu penso que foi uma paciente que foi estuprada há algum tempo e engravidou desse estuprador. Porque olha só, vou ler aqui pra vocês o checklist de 2015. Apresenta-se, né? Pergunta o nome e a idade da paciente. Esse é de 2015, não é do que eu acabei de falar, tá, gente? É outro checklist, um outro caso. Ouve com atenção a queixa da paciente, não interrompe sua fala. 3. Utiliza adequadamente a linguagem não verbal, evitando expressões faciais, que a gente já pontuaria assim ou assim, né? 4. Perguntou sobre estado civil, ou se ela tem parceiro fixo e antecedentes reprodutivos. Seguindo o nosso esqueletinho, a gente ia assim ou assim perguntar sobre isso. Perguntou o início da atividade da vida sexual, também no nosso esqueletinho. Perguntou se o agressor era conhecido, também no nosso esqueletinho. Orientou sobre a opção de manter a gestação até o seu término, podendo ser escolhido depois sobre a inserção da criança na família ou encaminhamento para a adoção. Então, só lendo isso daqui, a gente já vê que a paciente chegou grávida lá pra gente e falou que foi estuprada, né, que foi violentada. Aqui pode ser pelo... Aqui tava pra gente perguntar se o agressor era conhecido, mas a gente não tem essa informação se era ou não, né? A gente não tem essa resposta. Então, a gente tinha que orientar ela à realização do boletim de ocorrência policial, né? Se ela quisesse, não era obrigada, assim como no outro, mesmo que já foi o aborto, a gente também pode dar essa orientação para ela. Falar que ela pode continuar com a gestação ou que ela pode realizar a interrupção da gestação, que é até a 20ª semana, né, de gestação, estava aqui. Orientou que o período ideal para interrupção é até a 20ª semana de gestação. E orientou que não é necessária autorização judicial ou boletim de ocorrência policial para a realização do aborto legal. 11. Orienta que a paciente deve tomar as providências policiais e judiciais cabíveis, mas que não
mas que, caso ela não faça, não lhe pode ser negado o direito de interromper a gestação. Então, ela não precisa fazer o boletim para realizar a interrupção da gestação decorrente de uma violência sexual. E orientar que ela será encaminhada para o serviço de referência, caso deseje realizar o aborto legal. E sobre os exames complementares, solicitou o anti-HIV, solicitou o VDRL e outro exame sorológico para sífilis, ou outro exame, a sorologia para hepatite B e C. Então, analisando aqui, a gente vê que era uma paciente que foi estuprada, que chegou grávida. Então, a gente não faz a profilaxia. A profilaxia, todas aquelas, é para o estupro recente, tá? Aqui ela chegou grávida e a gente vai dar as orientações pertinentes para uma gravidez decorrente de um estupro, né? Se vocês quiserem ver, esse checklist foi de 2015, estação número 9. Então, 2 modelos aí diferentes de como abordar uma violência sexual. Então, vamos estudar tanto a recente quanto uma violência sexual que já foi há algum tempo, que ela pode chegar grávida, como aqui em 2015, ou uma crônica, né, que é estuprado pelo padrasto, pelo primo, pelo tio, pelo vizinho, pelo vô, enfim, pelo pai também, a gente pode até ter um caso desses, né, um absurdo. E, enfim, saber certinho as profilaxias. E teve a atualização, né, do procedimento de autorização para interrupção da gravidez decorrente de um estupro. E quais foram essas atualizações, né? O que a gente tem em relação a isso? Eu tenho isso daqui lá no meu Drive, se vocês quiserem olhar, tem lá no arquivo do Estratégia Med de atualizações, mas eu trouxe aqui pra gente revisar também, tá? Então, como que é esse procedimento de autorização para interrupção da gravidez? São 4 fases, certo? É dividido em 4 fases. A primeira fase é um relato sobre o estupro que a paciente tem que fazer. Se chama relato circunstanciado do evento. Esse relato deve ser assinado pela gestante ou pelo representante legal e por 2 profissionais da saúde. Então, primeira fase, relato do evento, relato do que aconteceu. Assinado pela gente ou por 2 profissionais da saúde, não necessariamente precisa ser a gente e pela gestante. A segunda fase é o parecer técnico e termo de aprovação do procedimento de interrupção da gravidez. Esse parecer ele é emitido pelo médico responsável pela intervenção, que vai fazer a interrupção da gestação, e tem que ter a avaliação da idade gestacional com a data do estupro. Então tem que ver se elas estão condizente, né? Se a data do estupro tá junto aí, tá de acordo com a idade gestacional da paciente. Porque se estiver diferente, aí aquela gravidez não foi daquele estupro, provavelmente. E aqui ainda na segunda fase tem o termo de aprovação conforme conclusão do parecer. Então, se o parecer der tudo bem, tiver certinho a idade gestacional com a data do estupro, aí faz o termo de aprovação que tem que ser assinado por 3 integrantes da equipe de saúde. Essa é a segunda fase. A terceira fase é o termo de responsabilidade. Nesse termo, ele tem que ter a assinatura da gestante, ou se ela for incapaz, né, se não tiver por algum motivo, se não der, pelo representante legal dela. E nele deve conter uma advertência expressa de crime de falsidade ideológica e de aborto, caso seja mentira aquele relato daquela gestante, daquela paciente, tá? Então, terceira fase é o termo de responsabilidade, no qual ela se responsabiliza que aquelas informações que ela está repassando são verídicas. E por último, a quarta fase é o termo de consentimento livre e esclarecido, no qual tem que ser assinado ou identificado por impressão datiloscópica pela gestante ou responsável e tem a declaração expressa sobre a decisão voluntária e consciente de interromper aquela gravidez. Ok? Então, assim seria a atualização, são as 4 fases para a interrupção da gravidez decorrente de um estupro. E estou falando sobre essa atualização porque caiu sobre isso uma grávida que sofreu uma violência sexual, que aconteceu uma gravidez, caiu nessa de 2015, estação número 9. Então, seria esse o procedimento, tá, gente? Então, 4 fases. Primeiro, relato do estupro, assinado pela gestante e 2 profissionais. Segundo, parecer técnico, emitido pelo médico com a idade gestacional e o dia do que foi o estupro, e o termo de aprovação do procedimento para interromper a gravidez, assinado por 3 integrantes da equipe da saúde. Terceiro, termo de responsabilidade,
que a gestante tem que assinar, e também lá tem escrito que ela se responsabiliza se for mentira o que ela tá falando, né? E por último, o termo de consentimento livre e esclarecido, que ela tem que consentir, assinar, deixar um documento lá de que ela realmente quer fazer aquele aborto, né, que foi decorrente do estupro. E também tem que estar lá assinadinho, tudo certinho. Belezinha? Terminamos mais uma. Na próxima dá pra gente fazer sobre violência, né? Violência doméstica caiu em 2016, tô vendo aqui. Olha, em 2016 caiu sobre violência doméstica, junto com depressão e ideação suicida. Em 2015, que é essa que a gente viu, caiu violência sexual. E em 2020, ano passado, caiu violência física e financeira. Então, é um tema frequente e recorrente que pode vir a cair outras vezes, né? Pode não ser esse ano, mas com certeza isso aqui vai cair de novo. Porque a gente, como médico que supostamente vai trabalhar na UBS, a gente vai encontrar muito isso, né? É isso então, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Qualquer coisa, se vocês quiserem agregar aí alguma informação, só dizer, deixar nos comentários. E é isso. Tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente se encontra mais uma vez, eu espero vocês aqui para esse grupo de estudos, né? Grupo de revisão, na verdade. E bons estudos! Tchau!